criar riquezas e, com isso, se libertar das amarras do seu tempo. Esse tem sido um dos maiores desejos da humanidade ao longo do tempo. Seja em meio às maiores crises, às depressões mais profundas ou nos momentos de fartura e prosperidade, o homem livre mantém o seu sonho de plantar e colher o resultado do seu trabalho e do seu esforço. Será esse um sonho impossível para a nossa geração? So economists, game theorists in particular, tend to think a lot about the rules of the game. For a long time, economists thought about markets as if they just happened, sort of like the weather. But markets are human artifacts. They are tools that we make in order to coordinate with each other. And what game theory allows us to do, and therefore what my academic background inclines me to think about, is to think about how the rules make a difference. So different markets have different rules. Rules make a difference. Primeira característica de quem consegue chegar mais longe é o cara que ele entende que depende dele. Não é que ele ignora os fatores externos, não é que ele ignora a crise, não é que ele ignora o país que ele vive, não é que ele ignore as dificuldades sociais que ele vive. Ele não ignora. Ele pensa assim, ó, influencia, mas não determina. O que determina sou eu. Antes de movimentar as primeiras peças do tabuleiro, é preciso entender as regras do jogo. A diferença entre um profissional e um amador se dá desde o primeiro movimento. É preciso dominar os conceitos e compreender o seu funcionamento. Criação de moeda, crises, livre mercado, globalização. Isso é só o início. O estudo da moeda é fundamental, não é apenas para economista, para a sociedade como um todo. E acabar com o monopólio da moeda, que hoje em dia é o que a gente tem, e nós somos obrigados por leis de curso forçado a usar essa moeda, seria das leis mais importantes. Assim como a separação do Estado da religião foi importante no milênio passado, para esse milênio, mais do que nunca, a separação de Estado e moeda é premente. Você tem aqui o governo, desse lado. E aqui você tem um banco central. O governo ele quer receber tributo para empreender esses gastos correntes, mas ele tem que melhorar a infraestrutura. Então o governo não tem dinheiro em excesso. Então o que o Banco Central vai fazer? O Banco Central ele vai emitir moeda, né? E a moeda vai ser uma dívida do Banco Central. O que ele garante, o Banco Central? Porque ele entrega essa moeda para o governo. E o governo entrega para o Banco Central títulos de dívida, títulos públicos. O que são títulos de dívida? O governo diz que vai pagar de volta esse dinheiro com juros no futuro. Então o governo ganha prazo. Ele ganha prazo. Então o governo pega um empréstimo, a verdade é isso. O governo está pegando um empréstimo. Em comum com o resto do mundo, os empréstimos bancários no Brasil, eles são feitos por meio da criação de dinheiro. De uma forma totalmente artificial, é uma criação de fato, né, do dinheiro. Porque o Banco Central ele tem um privilégio legal que é concedido pelo Estado de criar dinheiro eletrônico, né, através da compra de títulos de dívidas, de emprestar esse dinheiro e também de cobrar juros sobre ele. Então, é claro que se outra pessoa fizesse isso, seria considerado uma prática totalmente legal. Mas os bancos não só fazem com autorização, como eles também possuem incentivo fiscal para fazer tudo isso. Veja no gráfico a expansão total do crédito brasileiro desde 2003. O valor chega a 2,17 trilhões de reais só em 2012. Dinheiro eletrônico criado a partir do nada ao se pressionar um único botão. Perceba a enorme possibilidade que os governos têm de usarem a moeda para benefício próprio, uma vez que a monopolizam, se apropriam e controlam a sua produção. A gente pode recorrer à medicina. Tem um termo muito interessante chamado iatrogenia. O que é a iatrogenia? É quando os efeitos colaterais do tratamento são piores do que a doença. E quando você tem um sistema complexo, que você não consegue enxergar as relações de causa e efeito,
e você acha que é racional e começa a intervir naquelas partes, o tipo de efeito que você pode provocar pode ser muito pior do problema que você julgava. Então, tem que tomar muito cuidado com o intervencionismo ingênuo. As pessoas acharem que podem controlar a volatilidade, que tem que eliminar a incerteza e que eles entendem as relações de causa e efeito como se o mundo fosse linear e bonitinho. You know, instead of correcting the imbalances, we've made them bigger. Now the United States has even more debt than it did in 2008. The banking sector is actually in worse shape now than it was then. The economy is in much worse shape, and we've lost millions of manufacturing jobs since then. They've been replaced by low-paying, part-time service sector jobs. You know, we're more dependent than ever. I think the damage is going to be much greater. You know, there's a bigger bubble than it was, and so there's a lot more air that's going to come out of it. And I think it's that much more important that people understand the nature of this problem and do something to protect themselves financially. The marketplace changes in lots of ways. New technologies, new products, new services become available, and old rules may become obsolete and new rules may be needed. And market design and how we fix markets when they're broken is by thinking carefully about those rules and trying to find appropriate rules that will allow the markets to work well. We didn't learn any lessons from the 2008 financial crisis. We didn't learn that the crisis resulted from the artificial efforts by the central bank to try to generate a recovery through cheap money. Instead, by fighting the recession that resulted from the bursting of the stock bubble, they inflated the larger bubble that burst in an even bigger fashion, and they created the financial crisis. In fact, what I think we're going to end up doing is overdosing. And so that's what's going to happen. We're going to have an economic death, and it's basically going to be a currency crisis. They're going to print so many dollars to try to artificially prop up the economy that the dollar itself is going to collapse. Look, the world as we know it has changed. Everything changed after the 2008 financial crisis that the US created, and the whole world got infected. After that, things have never been the same, partly because of that event, but also because there have been a series of mega trends that have been working in the background for decades now, which are changing the way in which economies function. It changes the way in which people work, and the moment artificial intelligence shows up, jobs will change and will be lost. And so there is a new era coming into being, what I call the fourth industrial revolution, and we are in the middle of it. Homem de negócios percorre distâncias maiores em uma única viagem a trabalho do que alguém da Idade Média fazia durante toda a vida. Uma semana na internet e você consumiu mais informações do que uma pessoa do século XVII. O seu celular é mais potente do que o computador que levou o primeiro homem à Lua. E sabe o que é o mais assustador? Estamos apenas começando. E essa viagem só se torna mais e mais rápida. O mundo nunca foi tão rápido. E com isso, nos tornamos também mais inteligentes e eficientes. Acessamos as informações em milésimos de segundo. Deixamos a era da informação e entramos em um constante estado de atenção, onde todos os fatos são percebidos instantaneamente. O que, no passado, era escasso, passa a ser abundante e incrivelmente barato. Bilhões de pessoas possuem o que era inacessível aos homens mais ricos do século passado. The pace of change is so fast. I mentioned the fourth industrial revolution. There are 4 pieces of technology that when you put them together, the pace of change is 1,000 times faster. The scope is 300 times the scale of anything we ever saw from the last industrial revolution in the late 18th, early 19th century. So those 4 pieces are mobile internet, social media, big data, and the cloud. These 4 things are revolutionizing industries and companies overnight. Even big companies are competing for your time, because you have so many demands on your time as a consumer. So that's why when I look at the market cap of a company like Apple or Google or Facebook, I'm not surprised they're so high. Because think about how much time of each day you spend on your Apple smartphone or on Facebook or searching for something on Google or going on YouTube.
Not surprisingly, those are the companies that have the highest market value. The companies that have dropped the most in value are the companies that no longer control as much of your time. O futuro dos investimentos no Brasil vai passar por isso, tudo vai passar pela internet, né? Quer dizer, porque ali você consegue comparar produtos de uma maneira muito mais rápida. Você não depende só de um produto ou de alguém ofertando aquilo que ele gostaria, digamos assim. A internet não, ela te abre espaço, como é tudo, né? Eu acho que isso vai facilitar cada vez mais e não tem mais volta. Se a gente for pensar antigamente, aqueles que declaravam guerras a outras nações eram os primeiros a estar na linha de frente. Pensar Alexandre o Grande, era o primeiro a estar lá para enfrentar a guerra. Hoje em dia, as pessoas que tomam esse tipo de decisão estão muito distantes dos impactos que elas causam. Muitas organizações estão no século XXI funcionando como no século XIX. Há organizações em que o chefe nem é o líder. O chefe grita com as pessoas e as pessoas acatam e acham que isso é normal. Não é normal. As pessoas precisam ser motivadas para muito além daquilo que elas recebem monetariamente. Nós temos visto uma nova geração que não se engaja somente pelo que ela ganha monetariamente. Então eu começo a ver empresas que se preocupam com o propósito das pessoas que trabalham dentro delas. Essas organizações serão diferentes das organizações que a gente tinha em séculos passados. Você trabalha com gente, você tem que cuidar das pessoas que trabalham com você. Você tem que cuidar para que eles também tenham sucesso. Você tem que cuidar, e o sucesso não é só você ganhar um salário, é você ter um deliver, você crescer a cada dia, você se sentir melhor profissional a cada dia, é você ser feliz naquilo que você faz, é você ser respeitado. A gente se pergunta todos os dias como crescer sem perder a essência. Eu acho que o mais importante para isso acontecer são as pessoas. E não são as pessoas que estão à frente mesmo do negócio, são todas as pessoas que fazem parte da sua empresa. Essa essência, ela vai ter que ser espalhada. A gente fala que é a cultura, né, da empresa. Então essa essência, que ela é verdadeira e ela tem que ser verdadeira, porque as pessoas elas sentem se a essência é verdadeira ou não, ela tem que estar em 100% das pessoas. A gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Pessoas me ajudaram. E eu já ajudei mais de 150 pessoas profissionalmente em São Paulo. Entendeu? Já ajudei. Algumas viraram as costas, são ingratos, mas não tem problema. Eu tenho um grande orgulho na minha vida. Eu sempre lutei para crescer. Lutei, trabalhei, cresci mesmo, atingi um patamar que eu jamais imaginava. Agora ajudei muita gente e ajudei a mim. E um grande orgulho que eu tenho. Eu nunca prejudiquei ninguém. Então eu acho que as empresas têm que ir para o máximo de produtividade que é possível fazer, cuidando das pessoas do ponto de vista de educá-los para que eles possam fazer outras atividades. Se você fizer automação sem você dar treinamento, reposicionamento das pessoas que têm, ela é catastrófica, não pode ser catastrófica. Que você tem que ter, mas por outro lado você não fazer automação em algo que hoje você pode ser muito mais produtivo vai te colocar fora do mercado. People are buying stuff that are high and they're hoping it gets higher, but more often than not it goes the other way. And a lot of people end up losing a lot of money. They think they're investing, but they're really gambling or speculating. They're a victim of their own emotions. Ao passo que a liberdade aumenta, antigos inimigos perdem força. A competição desleal, o protecionismo e a busca pelo lucro extremo dão lugar à parceria, à livre concorrência e à eficiência. O consumidor se torna o senhor desse universo, ao passo que pode demitir a empresa que não o entenda. Caem os grandes conchavos e surge uma nova realidade, o império do homem comum. Si miramos desde los años 80, por ejemplo, podemos decir que definitivamente ha habido un aumento grande e importante alrededor del mundo en términos de libertad económica, en términos de libertad política, en términos de libertades civiles y personales. Si miramos a algunos años recientes, vemos algunos patrones preocupantes, que es el populismo, el surgimiento de
del autoritarismo en países y el nacionalismo en países como Rusia, como China, como algunos países en Medio Oriente. Hemos visto esa ola de populismo que vino y ojalá podemos decir que prácticamente se ha ido en Latinoamérica. Creo que la gran preocupación acerca de la libertad en el mundo hoy día es la amenaza del populismo autoritario en el mundo. The Economics of Interdependence was written actually in the 1960s, and so that's over half a century ago, and it was considered to be prescient at the time, and I think the issues, while the details have changed, the fundamental issues still remain today. It's not easy to reconcile globalization and the many benefits that it brings with local politics. O curso da história, contada da forma verdadeira, isto é, se baseando na evolução das ideias, da cultura e da tecnologia, é o resultado do esforço e da genialidade de homens e mulheres que assumiram riscos e mudaram para sempre a forma que vivemos. Every country in the world started out poor. That's what the world was like 300 years ago. The reason that's not what Scotland is like today, and the reason that Americans are not still living in log cabins, is because we had a relatively free market in those countries. And everywhere we've tried a relatively free market, we see economic growth. And economic growth doesn't mean big businesses getting bigger. It means the great mass of the people having 2 shirts instead of only 1, 4 shirts instead of only 2, a house with an actual floor instead of just dirt. It's the freer people are, the more prosperous they're going to be. And so what freedom is freedom from government. A gente entender que não é o empresário que aumenta os preços é muito importante, porque se é o empresário que aumenta os preços, o culpado pela inflação é o empresário. Agora, se o aumento de preços é a inflação de moeda, a impressão de moeda, o culpado é o governo. E aí a resposta a isso é completamente diferente. Então, quando a sociedade entender de fato que quem é o culpado pela depreciação do poder de compra do dinheiro, que ela é obrigada a usar, é o próprio governo, isso muda o chip. Liberal é o sujeito que quer ver um mundo, primeiro, moderno, né? Os indivíduos tendo oportunidades, o mérito valorizado. Né? Isso é um pensamento liberal. O mercado, a empresa privada, forte. Não ficar dependendo do Estado, do governo em Brasília para tudo. Né? Isto é o pensamento liberal na sua essência. E a democracia, obviamente, o regime democrático. Né? O Brasil tem um problema grande de intervencionismo, tem um problema grande de uma regulação absurda, tem um problema de as pessoas acreditarem que as ideias socialistas, as ideias de planejamento central melhoram a vida das pessoas, essa ideia de redistribuição de renda melhora a vida das pessoas, quando na realidade, na prática, eles têm boas intenções e têm péssimos resultados. O objetivo primordial da política monetária de qualquer país, desde a criação dos primeiros bancos centrais, foi financiar parte do déficit público através da emissão de moeda inflacionária, arrecadando o imposto que agravou as injustiças sociais e o desenvolvimento econômico no mundo todo. Porque nós temos uma cultura, infelizmente, que não era para ser assim, do direito muito forte, uma cultura estatista, uma cultura de achar que o Estado é o solucionador de todos os problemas. Se você faz direito, você que está nos assistindo agora, você vai ver que o seu professor de direito diz que para cada solução para o Brasil, a melhor forma é criar uma lei. E, obviamente, uma lei não dá direitos, uma lei não dá recursos, um papel escrito não pode dar qualidade de vida para ninguém. O que faz isso, o que permite que isso aconteça são as instituições funcionando. As instituições, óbvio, os direitos humanos, né? Vida, liberdade e propriedade. É uma mudança de uma perspectiva violenta de achar que o Estado é a solução dos problemas e sim que as relações entre as pessoas são a solução dos problemas. Há uma diferença crucial entre defender a iniciativa privada e defender a livre iniciativa. Livre iniciativa significa liberdade de entrar em um mercado e nele competir com as empresas já estabelecidas. E liberdade de entrar em um mercado significa que este mercado não é regulado pelo governo, seja por meio de regulamentações que impõem barreiras à entrada,
via agências reguladoras, seja por meio de subsídios a empresas favoritas, seja por meio de altos tributos que impedem que novas empresas surjam e cresçam. No arranjo pró-mercado, né, na chamada livre iniciativa, existem poucas barreiras aos empreendimentos, tá? Que sofrem o mínimo de restrições e regulamentações possíveis, né? Tem mais liberdade, tem mais inovação, tem mais concorrência, de fato, ok? Agora, no arranjo intervencionista, tá? As empresas ficam na mão do governo. E quando as empresas elas são protegidas pelo governo, impede-se, né, a entrada de novos concorrentes, né? Através principalmente de agências regulatórias, de subsídios, obstrução, né, de importação, e temos altíssimos tributos, ok? Que geram serviços piores a preços muito maiores. Imagina que você tem essa rede formada, que é assim que funciona o universo, moléculas, tudo. E toda essa rede está circulando esse conhecimento e esse know-how dentro da rede, está armazenado ali. Quando você se conecta nessa rede, automaticamente você está absorvendo esse conhecimento e esse know-how. Isso explica porque tirar o brasileiro improdutivo daqui e colocar ele na rede eficiente, produtiva, coletiva, como o Japão e a Alemanha, em poucas semanas ele começa a produzir igual. As razões que explicam o desenvolvimento e riqueza das economias mais ricas do mundo são as mesmas que, historicamente, explicam o crescimento de qualquer outra economia. Estabilidade monetária, moeda forte, segurança jurídica, baixos impostos, livre comércio, poucas regulações, facilidade de empreender, leis confiáveis e estáveis. O investimento e a prosperidade ocorrem nesse tipo de ambiente, quando há facilidade para empreender e a garantia de que os frutos deste empreendimento ficarão com você. Então a gente tem uma situação muito clara de entender que liberdade econômica vai gerar abundância, gerou em outros países. No Brasil, como há uma intervenção violenta, a tendência de ter mais possibilidades é menor, em especial para os mais pobres. Existe algo que eu sempre gosto de lembrar, que hoje os mais pobres conseguem ter geladeira, televisão, celular, conseguem ter aquilo que o livre mercado as dá. Eles conseguem ter acesso, tem um pouco mais de dificuldade de comprar, mas tem. No Brasil, que é um país pobre, mas não tem esgoto, não tem segurança, muitas vezes tem uma péssima eletricidade, muitas vezes não tem água. Então tudo aquilo que o Estado dá é muito pior provido, em especial para os mais pobres. Called businessmen together and said, what can we do to help you? And they said, laissez-faire, laissez-passer. Just let us do, leave us alone. That's all they wanted from the government, and that's all good businessmen want from the American government. But there are businessmen who are not so successful in the free market. They're not sure they would be rich if they had to deal with competitors. So they say what they want from government is subsidies and tariffs and protections. Sem dúvida. O livre mercado é sem dúvida melhor para os pobres. O Brasil hoje ainda tem 50% dos domicílios sem ligação na rede de esgoto, na rua. 50%. Uma coisa inaceitável. Então, o Estado que não faz nem isso, querer fazer N outras coisas através de empresas estatais, não pode dar certo. Então você tem uma situação de que o mercado consegue prover a demanda que os mais pobres precisam, mas o Estado nunca consegue prover a demanda que os mais pobres precisam. Então por que não tira isso da mão do Estado e permite que as pessoas, as empresas, no livre mercado, possam ofertar isso para os mais pobres? É muito interessante porque você nunca vai ver a empresa de água mineral ou a empresa como a Coca-Cola dizendo assim, consuma menos água, consuma menos Coca-Cola. Mas você vai ver o Estado dizendo o seguinte, consuma menos água, você está consumindo demais, consuma menos energia. Já pensou uma maluquice? Uma empresa faz propaganda para que você não consuma o produto dela.
Isso não existe no livre mercado. Isso só existe quando é provido pelo Estado. Por que que custa tão caro se manter uma ação como empresa de capital aberto? Por que que não se oferece a segurança necessária para o investidor? Quem abre o capital aqui no país, geralmente não abre o capital por convicção, ele abre por obrigação. Eu sou a favor de privatizar tudo quanto é empresa estatal, entende? E o governo centrar a sua atenção nos serviços urgentes que a população recebe hoje de péssima qualidade. Transporte público, o aspecto sanitário, educação básica, que tem que ser de muito mais qualidade, muito mais acessível, e por aí vai, né? Habitação. Ou seja, o governo não precisa ficar se metendo em petróleo, não há necessidade. A partir de 2010, o governo brasileiro quis estimular a economia através de um crédito criado do nada, onde eles lá, burocratas, direcionam, usam BNDES, bancos públicos, e conforme previsto pela teoria austríaca, isso ia gerar certas consequências. Ia gerar, no início, uma expansão da economia, né, e um agito aí em vendas e tal, mas aquilo daria em uma crise, como deu. Há um consenso entre boa parte dos economistas e cientistas políticos de que o século XXI começou efetivamente a partir da crise de 2008. Ela estabeleceu novos paradigmas sobre a forma com que lidaríamos com o dinheiro a partir de então. Ficou comprovado que as agências reguladoras não são sinônimo de segurança e que nem sempre o que o Estado assegura como confiável corresponde à realidade. Mas, mais do que isso, as pessoas voltaram a desconfiar dos imensos arranjos gerados através de cálculos mirabolantes, inacessíveis e compreendidos apenas por um pequeno grupo de economistas e passaram a acreditar no bom e velho binômio, concorrência e livre mercado. Ninguém acha que a telefonia precisa ser estatal, ninguém acha que a internet precisa ser estatal, ou que a gente precisa ter uma comida à brás, alimento à brás, qualquer coisa, cerveja à brás. Todo mundo sabe que a concorrência é muito benéfica. A liberdade de não apenas poder escolher, mas também produzir todas essas mercadorias faz muito bem. Então a concorrência barateia e melhora a qualidade para todo mundo. Por que isso seria diferente na moeda? E quando a gente teve liberdade monetária, de produção e de escolha de moeda, commodities ou mercadorias como o ouro foram escolhidas naturalmente pelo mercado e se sobressaíram como sendo a moeda por excelência. Ouro, prata ou qualquer outra. Liberdade monetária para mim é fundamental, porque é por meio da moeda que quase todas as mazelas do Estado são possibilitadas. É o controle estatal da moeda que viabiliza financiar a guerra, que viabiliza o estado de bem-estar social, que viabiliza um assistencialismo populista, que viabiliza a Bolsa Empresário, BNDES, enfim, diversas formas de financiamento. A inovação, a liberdade e a criatividade trazem consigo uma realidade cada vez mais incontestável. O mundo se torna, a cada segundo que passa, mais livre. À medida que nos conectamos mais e mais, eliminamos a necessidade de grandes agências e de uma estrutura burocrática complexa que insiste em nos regulamentar. E o mercado responde a isso, se tornando mais inteligente e respondendo aos desejos do seu verdadeiro senhor, o cliente. A tendência que eu estou vendo, infelizmente, é de questionamento à globalização. Infelizmente, está havendo essa tendência sim. Os países tentando proteger suas fronteiras e, nesse sentido, proteger as fronteiras contra o competidor estrangeiro também. Na medida em que exista um movimento contra a globalização, a gente tende a perder. Agora, cabe fazer uma diferenciação entre globalização e globalismo. O que seria o globalismo? É a centralização do poder em poucas pessoas
no nível supranacional. O cara em Bruxelas que determina o que vai acontecer na Grécia. Alguém não democrático, inclusive, não necessariamente foi eleito, mas um grupo de poder cada vez mais centralizado, tipo, tendendo a um governo mundial com regras que eles chamam de harmonizadas mundialmente para ter cada vez mais poder centrado em poucas pessoas. Quando você combate o globalismo, cuidado para não combater a globalização, que é a parte boa, que é o comércio, o fluxo de pessoas, o fluxo de produtos. Não adianta você imaginar que você vai vender muito no exterior se você não compra no exterior. Isso é uma bobagem, uma ilusão brasileira. Nós temos muito que vender. Alimentos, de modo geral, o mundo precisa de alimentos. Nós podemos vender muito mais do que estamos vendendo. Agora, temos que comprar alguma coisa. Ninguém vai ficar comprando nossos produtos se nós não compramos deles. The consequence of globalization is the wealth creation has been uneven. The way I see it, people who live in urban environments have gained the most from globalization. So if you live in Sao Paulo, you live in New York, you live in Mumbai, you've gained from globalization. You live in a farm, a small town, you've actually been hurt by globalization because what used to be a protected business 30 years ago is now being globalized. You're facing competition from places you didn't even know competition could come from. So one of the downsides of globalization is there's been abundance, but the abundance has not been evenly spread. That's why you've seen Brexit and you've seen the political shocks to the system over the last few years, is the people who've been left out in globalization are saying, what about us? You talk about wealth creation, but all the wealth creation seems to go to those people in the cities who are in financial markets. What about us? And we need to think about how to bring those people into the abundance as well. There is no going back anymore. Life as we know it has changed. There will be another financial crisis. We know it. We just don't know where it's coming from and how it will manifest itself. But it can come from anywhere. And we live with this every day. I think the most common thread in not all but most crises is greed. This last crisis was created by greed on Wall Street. The toxic assets were created by banks. They fully knew what they were doing. There was little care for the consumer or society as a whole. It was all about making money. Robbins, em seu livro The Great Depression, diz: não seria provável que distúrbios que afetaram, ao mesmo tempo, vários setores da economia tenham as suas origens em áreas financeiras? O dinheiro, colocado como vilão do século, tão demonizado pela maior parte dos meios de comunicação desde a crise de 2008, ganha uma nova roupagem. Longe das mãos e das planilhas dos grandes reguladores, ele passa a ser visto como solução, como a porta de entrada para esse novo mundo e como remédio para todos os erros do passado. Na realidade, a crise, parece clichê isso, mas a crise é o melhor momento para quem está embaixo. Aí alguém pode dizer, pô, que estranho isso. Porque o que acontece? Se tudo fica como está, ou seja, se tudo permanece estável, é bom para quem está no topo. Quem está embaixo precisa da instabilidade para ter a chance de subir. Então eu costumo dizer que a crise é o momento, é a hora da verdade. É o momento que as cartas são redistribuídas no jogo. E é o momento onde você pode ter a chance de trocar de lugar e o dinheiro muda de mão. Quantos quebram na crise? O dinheiro muda de mão no meio da crise. Então a crise, eu não gosto de crise, porém, na crise é possível você aproveitar esse momento em que muitos às vezes entram em desespero, em que muitos às vezes acham que depende da coisa mais estável. Apesar de ser um momento de oportunidades, eu não gosto. Eu prefiro navegar sem muitas ondas. Mas se tiver que navegar com ondas, a gente sabe navegar com ondas e eu penso que quem se propõe a aprender a navegar na tempestade consegue encontrar muita chance.
O pensamento determinista, ele coloca o ser humano como... não coloca ele... Tira o protagonismo total do ser humano. Coloca ele como coadjuvante. Eu acho que o pior inimigo de uma pessoa é ela mesma, tá? Acho que as pessoas às vezes pensam que isso não é para mim, não? Ou eu não consigo fazer isto, o outro tem uma vantagem sobre mim, não? E pensamos que não somos capazes de realmente fazer as coisas acontecerem. E esse é o pior inimigo.